Olá, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa escola bíblica online e nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e chegamos agora ao capítulo 13, onde nós estaremos vendo um pouquinho sobre um caminho sobremodo excelente. Amém? E eu vou então convidar você para a leitura do texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde nós vamos ver na edição da Bíblia Revista e Atualizada, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, a tua palavra é verdade e vida. E nós pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração de maneira sobrenatural, que teu Espírito nos faça ouvir e entender a tua voz, que o Senhor possa nos envolver agora através da tua palavra, Senhor, e ela possa fazer morada em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aqui, então, na nossa quarta lição dessa revista. Como eu falei, o tema da lição, o caminho sobre modo excelente. E esse capítulo ele deve ser estudado dentro do contexto da carta que nós já estamos estudando. E eu quero lembrar que a cidade de Corinto, uma cidade cheia de problemas, uma cidade problemática, ali era uma região portuária onde eram ligados dois portos grandes, onde muitos navios aportavam ali, os seus marinheiros faziam ali o seu ponto de parada. A conjugar com isso, existia o templo de Artemis, a deusa que era adorada pelos gregos, uma deusa que era adorada através da prostituição, porque ela era a deusa do sexo e do amor, e também da produção, né? Então, eles acreditavam que aquelas prostitutas ofereciam o seu trabalho como uma adoração à deusa. Então, uma cidade cheia de prostituição, uma cidade cheia de problemas, e todos esses problemas estavam causando repercussão na igreja. Igreja esta que tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo anos antes. E então todos os problemas que estavam acontecendo naquela igreja chegaram até Paulo através de uma carta.
E Paulo tenta dar resposta a esses problemas e tenta dar solução aos problemas que estavam acontecendo ali em Corinto. E dentro dessa solução que Paulo está tratando, ele chega ali no capítulo 12, quando ele chega a um dos problemas que está acontecendo aí na igreja de Corinto, naquela comunidade, que era a questão dos dons do Espírito. Se você for no primeiro capítulo, você vai ver que Paulo diz assim, ele elogia os coríntios e diz, olha, eu sei que não, entre vós não falta nenhum dos dons. Ora, se nós vimos aí esses dias que os dons são mais de 20 catalogados ali nas cartas de Paulo no Novo Testamento, nós vamos ver que aquela igreja era uma igreja que tinha muitas manifestações do poder do Espírito Santo. E dentro dessas manifestações do poder do Espírito Santo, uma das mais visíveis era o falar em línguas. E aqueles irmãos ali, eles estavam tendo um grande conflito, porque todo mundo queria falar em línguas no culto ao mesmo tempo. E isso fazia com que aquela igreja não tivesse uma mensagem inteligível. Um visitante, quando ia à igreja, não podia entender o que eles estavam falando ali, porque ele não tinha o dom de interpretar as línguas estranhas que aqueles irmãos falavam. E por causa disso, Paulo chega até mesmo a colocar uma regra mais severa, dizendo que se tivesse alguém que falasse em línguas na igreja, que falasse no máximo 2 ou 3, e que houvesse ainda intérprete. Ou seja, Paulo estava dizendo, não é conveniente que vocês falem em línguas no culto. O dom de línguas é um dom para as pessoas exercerem o seu ministério de oração, e não é necessário que isso seja amplamente manifestado no culto. No culto é importante que a mensagem seja inteligível. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Se você ler a carta com muita sinceridade no seu coração, você vai ver isso. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Mas Paulo, chegando no capítulo 13, ele diz o seguinte, olha, o que está faltando na igreja de Corinto, na verdade, não é ordem a respeito da prática dos dons. O que está faltando na igreja de Corinto é amor. Por quê? Nós vemos aqui no capítulo 13 que Paulo está definindo que o amor, ele é o fundamento, ele é a base da vida cristã. Sem amor, nada se aproveita. Ele diz que não adianta a pessoa ter dons, fazer várias coisas, se tudo isso não for baseado no amor que esta pessoa tem a Deus e pelas pessoas, e pela humanidade. Amor que ela tem pela palavra de Deus, amor que ela tem em servir. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês, coríntios, fazem tudo porque vocês querem receber um prêmio, vocês querem a honra, vocês querem ser elogiados, vocês querem que as pessoas vejam quanto vocês são espirituais. E esse problema, queridos, ele existe ainda nos dias de hoje nas igrejas. Eu já sou cristão há mais de 30 anos, já passei por algumas igrejas e eu já testemunhei muitas coisas e vejo que muitas pessoas na igreja, elas buscam o palco, o palanque, o sucesso que talvez não tenham encontrado em outras áreas da vida, em outras áreas que elas trabalham, estudam, e ali na igreja elas querem ostentar. Muitos chegam a ser pastores mesmo, mas são pessoas que estão ostentando. Quantas pessoas que cantam, que louvam, mas porque querem receber o elogio, querem ser apreciadas. Quando aquele lugar ali no altar, ele é tão sagrado, e as pessoas que ali vão deveriam estar lá para oferecer adoração, e não para receber elogios e admiração. Mas o ser humano, ele é fraco. O ser humano, ele é frágil. O ser humano é cheio de pecados. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, tudo que vocês fizerem tem que estar baseado no amor. E ele começa, então, falando ainda sobre os dons espirituais, ele diz assim, ainda que eu fale, né, ou ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ele está dizendo assim,
ainda que eu fale em línguas e que eu tenha essa capacidade sobrenatural, se eu não tiver amor, é vazio, não oferece mensagem nenhuma, não comunica nada, né? Eu peguei isso aqui para fazer um barulhinho aqui, olha. Vocês estão entendendo? Você entendeu a mensagem? Eu vou tocar de novo. Compreendeu? Não. Não entendeu nada, né? Por quê? É isso que Paulo está dizendo. Se você falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, tudo isso que você fala para Deus tem esse significado. Nenhum. Não significa nada. É só barulho. Como dizia um amigo meu, é só barulho de panela vazia. Amém? Então, a palavra de Deus está dizendo que se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, como um barulho, só isso. É barulho. Quanta gente na igreja, na vida cristã, que eu já conheci, que é só barulho, sem amor, sem mensagem, sem comunicar nada. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser uma panela vazia, um símbolo que retine, sem transmitir a verdadeira mensagem do amor de Deus. O apóstolo Paulo continua falando ali, mas é importante ressaltar que quando ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, esse falasse está no condicional no grego, o que significa que não está dizendo que é possível falar a língua dos anjos, até porque os anjos nunca falaram línguas ininteligíveis. Toda vez que os anjos vieram falando na língua das pessoas com as quais elas estavam comunicando. A gente vê que os anjos têm aí essa capacidade, né, de virar o botãozinho e falar qualquer língua. Amém? Então, não significa que alguém que fala em língua está falando a língua do anjo. Não é isso. Nós não temos como saber isso. Amém? Porque essa é mais uma razão para a pessoa se sentir orgulhosa, né? Ah, eu falo a língua dos anjos. Já vi gente dizendo isso. Grande coisa, se você não tiver amor, isso não vale nada. Segunda coisa que ele coloca é no versículo 2, ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Nós vemos aqui, então, que o apóstolo Paulo está falando que profecia, conhecimento e fé sem amor não são nada. Ter o dom de profetizar, conhecer mistérios e tantas coisas, isso tudo, ainda mais que você tenha uma fé a ponto de fazer algo grandioso, se não tiver amor, isso não tem valor. A gente vê por aí, não é? Tantas pessoas famosas, homens e mulheres, que dizem que são profetas, que são isso, que são aquilo, que realizam milagres e maravilhas. Mas a Bíblia está dizendo, se isso não vier baseado num ato de amor, se isso tudo for baseado somente um orgulho, na vaidade, ou no interesse financeiro. Quantos profetas aí que a gente vê na televisão, eles ficam anunciando a mensagem, logo em seguida eles querem que a pessoa doe todos os seus bens, etc. Ou seja, não está muito preocupado com a pessoa, está preocupado mais com o bolso dela. Será que isso é o amor que Cristo mandou os profetas terem? Ele diz, se você não tiver amor, nada disso te aproveitará, profecia, fé. Terceiro, quando ele fala lá, não é, ainda que eu entregue, que eu dê todos os meus bens aos pobres, distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me aproveitará. O que está dizendo aqui? Que todos os nossos atos de misericórdia, dedicação, se não forem motivados pelo amor, não adiantam nada. Quantas pessoas, queridos, que fazem o bem, entregam, dão grandes donativos e saem por aí tocando trombeta, que nem dizia minha avó. Né? Jesus disse assim, o que a tua mão direita fizer, que a tua esquerda não fique sabendo.
Mas tem gente que não consegue fazer o bem a ninguém sem que isso seja comunicado para o mundo inteiro, né? Hoje em dia o pessoal faz uma live, o pessoal posta no Facebook, o pessoal mostra para todo mundo o bem que está fazendo. E, amém, se isso for fruto de um gesto realmente, de um amor profundo, amém. Mas se isso for somente uma promoção pessoal, que não tem nada de amor pelas pessoas, não tem nenhum valor. Paulo ainda fala sobre entregar o corpo para ser queimado vivo, né? É que naquela época as pessoas estavam sendo perseguidas e muitas pessoas se entregavam. Mas o que ele está dizendo aqui, tem pessoa que às vezes ela faz um gesto desse, mas não é um gesto baseado em amor a Deus, amor ao próximo, amor às outras pessoas. É um gesto talvez de ousadia, de coragem para mostrar, não é, a sua capacidade. É uma pessoa capaz de sofrer para se exibir. Ele diz: se você não tiver amor, o teu sacrifício foi em vão. Quantas pessoas estão se sacrificando em vão, né? Porque o coração não tem amor, não tem um gesto realmente, né? Porque o amor é o cerne do cristianismo. O amor é o centro. Deus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu Filho, amém? Então, quando Paulo está dizendo aqui que se eu não tiver amor, eu nada sou, não adianta você ser um pregador, não adianta você ser um pastor, não adianta você ser um líder, não adianta você cantar no louvor, não adianta você ser o melhor dizimista e o melhor ofertante, se você não fizer estas coisas com um profundo amor no teu coração. E aí vem a pergunta que está no item 2 da nossa revista, que é: o que é, então, esse amor? E amor é um sentimento, né? Meu coração bate até mais forte quando eu vejo uma pessoa passando necessidade. Eu fico tão emocionado quando eu vejo as pessoas passando luta. Será que amor é simplesmente essa emoção gostosa, esse sentimento? Temos que entender que a palavra amor, ali em 1 Coríntios, é uma palavra chamada ágape. A palavra amor, no grego, ela tem várias palavras para definir amor. A palavra ágape, ela representa o amor sacrificial. A coisa que eu acho que mais se aproxima é o amor de uma mãe por um filho. Eu sei que nem toda mãe ama o filho como ela deveria fazer, mas, em geral, as mães amam seus filhos ao ponto de dar sua própria vida, ao ponto de morrer por eles, ao ponto de sacrificar por eles. Então, esse amor sacrificial é o amor de que estamos falando. É um amor que se doa, sem o desejo ou sem a preocupação de receber alguma coisa em troca. Eu sei que tem muita mãe, muita interesseira. Eu sei que não está nem um pouco preocupado com o que vai acontecer com o filho, só quer receber. Mas, no geral, esse é o tipo do amor que estamos falando, é o amor sacrificial. Existe outro tipo de amor, o amor entre um homem e uma mulher, que é o amor eros, daí a palavra erótico, né, que é o amor, a atração entre duas pessoas. Existe o amor filéu, que é o amor fraternal, é o amor que fala daquela fraternidade que existe entre duas pessoas, dois amigos, certo? Quando eu encontro com um amigo, digo, olha, eu te amo, é o amor filéu. E eu costumo também dizer que tem um outro amor que não está aqui no grego, é o amor conveniência. É o amor que muitas pessoas têm, que nós às vezes temos também. Uma pessoa passa a fazer parte da tua vida, ela é um amigo, você conheceu agora, ela ajuda você a ocupar o seu tempo, a gente come uma pizza junto, a gente assiste um filme de televisão, tem uma boa amizade quando se encontra. E é o amor conveniência. Enquanto aquela pessoa convém, ela faz parte da sua vida. Depois que ela não convém mais, ela vai embora, some, desaparece e você nunca mais lembra dela. Isso é o amor conveniência, que não está no grego. Mas o amor filéu, eu acho que ele existe muito ainda. Sabe quando a gente tem aquele amigo que
fez parte da sua vida, depois o tempo e a distância nos separaram. E passam anos a gente sem se ver, sem se falar, mas quando a gente se encontra, aquela alegria que parece que se viram ontem, nada se perdeu e aquela intimidade continua muito grande. Esse é o amor filéu. Esse amor existe também. Eu tenho muitas pessoas na minha vida que fazem parte da minha vida, mesmo distantes, por longo tempo. Mas o amor do qual nós estamos falando é o amor sacrificial, o amor ágape, esse amor que está lá no Novo Testamento. E esse amor, o apóstolo Paulo nos fala que ele tem duas virtudes essenciais, que está ali em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, quando o apóstolo Paulo nos diz que o amor é paciente e é benigno. Na versão internacional diz o amor é paciente e o amor é bondoso. Quer dizer que duas características do amor são a paciência e a bondade. A paciência, quem é dotado do amor, pratica paciência ou longanimidade para com as outras pessoas. Isto é, tem uma infinita capacidade de suportar até quem é de difícil trato, sem reclamar. Como Deus age em relação a nós. Deus é tão paciente conosco, não é verdade? Deus tem sido tão paciente com as nossas vidas, Deus tem sido tão generoso. Essa paciência que você às vezes fala assim, olha, precisa ter uma paciência de Jó para suportar esse irmão, para suportar essa irmã. Mas vamos lá, eu amo essa pessoa e eu vou ter essa paciência sim. Amém? Muitas pessoas já passaram pela minha vida, né? E Deus sempre falou no meu coração, a gente não pode escolher, vamos amar só tais pessoas. Porque o Senhor Jesus mesmo, ele disse assim, se vocês só amam aqueles que vos amam, que bem vocês fazem? E pelo contrário, ele diz, amai os que vos perseguem. Aí fica difícil a coisa, não é? Por isso nós precisamos ser pacientes. Segunda coisa é a bondade. A bondade complementa a paciência, implica em reagir com bondade aos que às vezes nos maltratam, não são tão educados conosco. Não é somente desejar o bem-estar dos outros, mas fazer alguma coisa para promover esse bem-estar. É se aproximar daquele que às vezes se afasta da gente. É não virar as costas para quem vira as costas para a gente. Amém? Segunda coisa, os defeitos que o amor não tem. Aí nós vemos em 1 Coríntios 13, 4, 6, que o amor ele tem algumas coisas que ele não deve ter. Primeira coisa, o amor não arde em ciúmes. Na versão internacional diz assim, o amor não inveja. Depois diz aqui, não se ufana e não se ensoberbece. Na versão internacional diz, não se vangloria e não se orgulha. Então nós vemos aqui que o amor, alguns defeitos que ele não tem. Primeiro, o amor não é invejoso. Quando diz não é ciumento na versão na versão revista atualizada, na versão nova versão internacional diz não é invejoso. Há dois sentidos no original para a palavra zelo, que é essa palavra grega traduzida aí por inveja ou ciúme, certo? Zeloso ou cuidadoso. Mas nesse versículo aplica-se outro sentido. É aquela pessoa que tem forte inveja do sucesso alheio ou o desejo ardente de possuir o que é dos outros, até mesmo os dons espirituais, como ocorria na igreja de Corinto. Então, a pessoa invejosa, ela quer o que é do outro. E diz que o amor não é assim, invejoso. Deseja o que é do outro. Tem raiva porque o outro tem. Eu já vi pessoas que têm inveja de quem canta. Já vi gente dizendo assim, que raiva! Como Deus pode ter dado esse dom a essa menina? Já vi gente falar assim. A gente não tem que ter raiva, a gente tem que levantar as mãos e glorificar a Deus e dizer obrigado, Senhor, porque tu capacitaste as pessoas para engrandecer o teu reino.
O amor não pode ser assim, invejoso. Depois o texto nos diz que o amor, ele não se ufana, né? Ele não se ufana, que é não se vangloria. Esse não se vangloriar, enquanto o amor não tem inveja, não é invejoso, é ciumento, porque o ciúme fala do quê? Da inveja do sucesso do alheio. Já o infatuado é aquela pessoa que quer se exibir, né? Enquanto quem arde em ciúmes e inveja tem inveja do que os outros têm, o infatuado faz de tudo para que os outros invejem o que ele tem, demonstrando ser aquilo que na verdade não é. Já viu aquela pessoa exibida, que eu é o centro do universo, tudo dela é melhor, até a doença dela é melhor. Uma vez, eu estava passando por um problema e eu estava muito triste, eu estava muito abatido, eu queria muito ouvir uma palavra de consolo. Então eu cheguei para uma pessoa e falei para essa pessoa, não vou falar se era mulher ou se era homem, mas irmão, irmã, eu estou assim. E a pessoa, o que foi? E aí eu contei, gastei um longo tempo explicando, era uma situação ocasional na minha vida, não era uma coisa assim constante, era uma coisa que estava acontecendo. Quando eu terminei de contar, aquela pessoa falou assim, isso não é nada. O que eu estou passando é muito pior. E aí começou a falar tudo que ela passava há muito tempo, há muitos anos. Ou seja, aquele meu problema era um problema que estava acontecendo naquele momento. A pessoa começou a falar de muitas histórias da sua vida, do passado, dos sofrimentos que ela tinha passado, que ele tinha passado, e não deu a mínima para o meu problema. Quis que eu ficasse com pena, foi dele, né? E ali eu fiquei muito abatido, falei assim, puxa vida, a pessoa poderia ter me consolado, poderia ter orado por mim, poderia ter me dado uma palavra de consolo, uma palavra da Bíblia, mas não, aquela pessoa estava tão somente preocupada em dizer que o problema dele era maior do que o meu. E isso também, querido, é uma forma da pessoa ser infatuada, uma pessoa que não tem essa capacidade de se compadecer dos outros, só de si mesmo. E isso é uma conduta muito comum, a pessoa que só se compadece de si mesmo, não se compadece dos outros, quando a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu, tempo para rir, tempo para chorar, e a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Quando alguém, querido, se aproximar de você contando um problema, não é a competição, não é um concurso de quem sofre mais. Aquela pessoa está precisando de uma palavra de consolo. Então, em vez de ficar tentando comparar e dizer que você já sofreu mais, simplesmente ore por essa pessoa. Às vezes a gente pensa que contando um problema maior, a gente vai diminuir a dor da pessoa, mas não diminui. Dizendo que eu já passei, que eu já sofri muito mais, isso não melhora a dor da pessoa. Simplesmente diga, dá aqui o teu ombro, vamos orar juntos, vamos chorar. Eu não tenho nada para te dizer. O que eu posso te dizer é que você vai vencer. Você pode até dizer, olha, eu já passei por lutas grandes, iguais ou piores a essa, mas eu estou aqui, eu venci. Mas não ficar competindo, coisa feia. O infatuado é assim, ele quer que os outros admirem a ele. Então, até o dom do Espírito, né? Ah, você fala em língua? Ah, mas eu falo em línguas e profetizo. Essa pessoa é infatuada. E o amor não está nisso. Depois diz assim, que o amor, ele não se ensoberbece. E isso aí está aí no mesmo texto, né? Quando ele fala assim, deixa eu achar aqui, o amor no ar de ciúmes não se ufana e não se ensoberbece. Versículo 4, na versão internacional, diz assim, o amor não se orgulha, não é orgulhoso. Então, aqui está dizendo que o soberbo é quem tenta se sobressair ou é arrogante. João Batista demonstrou não ser arrogante quando quiseram compará-lo com o Messias. Lá em João 1:27, ele disse assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias
das sandálias. Olha só como João Batista teve uma conduta de humildade, ao invés de ser soberbo e querer ser comparado ao Messias, ele foi humilde, ele disse, realmente, Jesus, ele é tão grande que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Sabe? Ser espiritual, amar com o amor que Deus nos ama, muitas vezes é deixar nossa soberba de lado, a nossa arrogância. Em seguida, a Bíblia diz sobre outra coisa que o amor não faz. O amor não se conduz inconvenientemente. Capítulo 13, verso 5. Essa expressão contém a ideia de algo que não se harmoniza com a forma devida. É assim, uma coisa vergonhosa, desonrosa, indecente. Na versão internacional, eles usam a palavra não maltrata os outros. Mas esse maltratar aqui, esse inconveniente, eu posso te dar outros exemplos. Sabe quando uma pessoa chega assim e ela faz depreciações acerca de outra pessoa? Estamos numa conversa e alguém faz uma depreciação sobre outra pessoa, uma coisa completamente inconveniente. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião de pastores e aí uma pessoa chegou ali naquela reunião de pastores e começou a falar mal de um outro pastor. E falou mal, falou mal, falou mal, falou mal. De repente, um dos pastores que estava ali falou assim, olha, por favor, você pare de falar mal, porque esse pastor de quem você está falando é meu amigo, e eu não concordo com você, e ele não é nada disso que você está dizendo. Eu fiquei pensando, que vergonha essa pessoa passou. Por quê? Porque estava sendo inconveniente. Sabe quantas pessoas têm uma palavra inconveniente, uma palavra que não agrega, uma palavra que não edifica ninguém, falar mal dos outros, meter o pau nos outros, isso é inconveniente. O amor não se comporta dessa maneira. Outra coisa também é a questão do bullying. Quantas pessoas se conduzem inconvenientemente, tratando outras pessoas com desprezo, desprezo pela cor, desprezo pela altura, desprezo pelo peso, desprezo pela cor do cabelo, pela qualidade do cabelo, pela qualidade da pele. Quantas vezes as mulheres, algumas mulheres não espirituais, não servas de Deus, começam a se reúnem para ficar falando mal de outra, fazendo comparações, dizendo como a outra é feia, como a outra é gorda, como a outra tem celulite, como a outra isso, como a outra aquilo, como se todas elas não fossem ser devoradas pelos bichos debaixo da terra, em breve numa sepultura, e ficar muito feia lá. Queridos, quanta gente faz bullying, depreciando os outros. O amor não faz isso, o amor aprecia até o mais feio. O amor vê beleza até no menos na pessoa incapaz, na pessoa desabilitada. O amor, ele não vê os detalhes da beleza, mas ele vê a profundidade do coração. Sabe aquelas pessoas que gostam de pôr apelido nos outros? Baixinho, gorducho, pinico, baleia, careca. Lembra quando Deus mandou ali os bichos devorar as crianças, não lembro se foi os leões, devorar os meninos que chamaram o profeta de careca? Mas a gente que é brasileiro gosta disso, né? Do tirar um barato, tirar um sarro. Mas tirar um barato e tirar um sarro é muito engraçado quando é dos outros e não a gente. Essas coisas ficam muito engraçadas em comédia de televisão, mas não na vida real. Quando eu, por exemplo, eu sempre fui gordinho, e eu mesmo faço piada com a minha gordura e tal, mas eu sempre digo, o único que pode fazer piada com a minha gordura sou eu. Porque quando outra pessoa faz piada com a minha gordura, isso soa para mim como desprezo e me deixa chateado. Então a gente gosta muito de mexer ou de brincar com os problemas dos outros. Te dou um conselho, querido. Cuida mais da sua vida e menos das dos outros.
Isso vai fazer você uma pessoa mais amorosa. Amém? Outra coisa, o amor, ele não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios 13, versículo 5. O amor não é preocupado com as próprias coisas, e sim com os interesses dos outros. Quando fala que se preocupa com o interesse dos outros, eu acabei de falar para você não cuidar da vida dos outros, mas aqui se interessa pela dor alheia. Amém? O amor se interessa pela dor alheia. É aquele amor que presta atenção no sofrimento dos outros, que vê como o outro está sofrendo e se interessa em ajudar, se interessa em apoiar. Vê alguém com uma necessidade e vai correndo ali dar uma mão. Queridos, eu como pastor, eu sempre vi essas pessoas na igreja. Algum irmão está ali precisando, às vezes, fazer um esforço. Esses dias mesmo, eu precisava fazer uma mudança no storage da igreja e eu, sozinho, na minha idade, já não teria forças físicas para fazer toda aquela mudança. Isso seria muito exaustivo para mim. Eu pedi ajuda e logo apareceram ali 5 irmãos, eu acho, que se doaram, que abriram mão do seu tempo e que perceberam ali, não se preocuparam com seus próprios interesses, mas se preocuparam com o interesse de ajudar. Como isso é lindo. E o amor, ele se caracteriza por esse interesse que nós temos pela necessidade do outro, pela dificuldade do outro. Ainda em 1 Coríntios 13:6, nos fala que o amor, ele não se exaspera. Exasperar é aquela pessoa irritada, sabe? Sabe aquela pessoa, assim, que facilmente se irrita, facilmente fica bravo, quer brigar por tudo. Na versão internacional diz assim, o amor não se ira facilmente. Eu sei que tem pessoas que às vezes tiram a gente do sério, né, como a gente fala, mas o verdadeiro amor, ele não se irrita com facilidade, ele não se encoleriza, ele não se enfurece, tá certo? Jesus ficou irritado lá com os vendilhões do templo, ele tomou uma medida bastante dura, mas aquilo ali foi uma exceção na vida de Jesus. Nós podemos, excepcionalmente, como cristãos, em alguns momentos, ficarmos indignados. Até mesmo, como dizem alguns, uma indignação santa. Mas se nós somos pessoas irritadiças, que por tudo e qualquer coisa nos enfurecemos e nos encolerizamos, isso significa que nós estamos precisando aprender mais sobre o amor de Deus na nossa vida. Amém? Porque se somos pessoas tão irritadiças, nós vamos estar sempre afastando as pessoas de nós e de Cristo. Diz ainda o texto que o amor, ele não se ressente do mal. Não se ressente do mal. Aqui, verso 6, deixa eu achar aqui, verso 5 ainda. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, diz assim, não guarda rancor. Você tem guardado rancor de alguém? Você tem ficado rancoroso? O que é o rancor? O rancor é quando alguém fez alguma coisa contra nós e nós não conseguimos esquecer. Uma vez uma pessoa que estava frequentando nossa igreja chegou para mim e falou, pastor, eu não consigo frequentar a igreja porque tem pessoas que não me perdoam. Então, e eu conversei com essas pessoas e disse, olha, perdoe tal pessoa. A pessoa errou, mas merece o perdão, e mesmo que não mereça, nós não temos o direito de reter o perdão. E aí de excluir, de nos afastar das pessoas. É lógico, queridos, que uma coisa é confiança e outra coisa é ressentimento. Se eu, por exemplo, moro num quarto e eu divido meu quarto com outra pessoa, e essa pessoa, num dado momento, rouba as minhas coisas, e eu descubro, e eu vou ali e tiro satisfação com esta pessoa me pede perdão, eu perdoo.
O cristão precisa perdoar, não tem outra saída. Mas não significa que com esse perdão eu tenho que esquecer e passar a confiar nesta pessoa como eu confiava antes, deixando ali meu dinheiro, minhas coisas à mostra dessa pessoa. Não, de maneira alguma. Eu não vou mais confiar nesta pessoa, porque a confiança agora vai ter que ser reconquistada. Aquela pessoa na qual eu perdi a confiança, ela precisa reconquistar a minha confiança. Ela não pode exigir que eu confie nela depois do que ela fez, mesmo que eu a tenha perdoado, você entende? Mas eu não posso ficar falando mal dessa pessoa, continuar retribuindo mal desta pessoa, continuar cobrando desta pessoa, uma vez que eu já perdoei. É isso que a Bíblia está falando. Eu não tenho ressentimento, eu não fico ressentindo aquele problema que aconteceu. Passou, são águas passadas, e eu vou amar esta pessoa e pedir a Deus de todo o meu coração, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para esta pessoa ser uma pessoa feliz e abençoada. Amém? Ainda no verso 6, nos fala que o amor não se alegra com o mal. Outra tradução fala a palavra justiça. O amor não se alegra com a injustiça. Embora conviva com a existência do pecado, não encontra alegria nele, mas sim na verdade. Que vem de Deus, que é amor. Injustiça aqui tem a ver com a prática da vontade de Deus. O cristão que ama não se alegra com a injustiça, com a incoerência, mas sim com a verdade aplicada à vida diária. Não se trata de uma filosofia, mas de uma demonstração clara do amor de Deus. Ou seja, se eu sou uma pessoa que amo a Deus e se Deus está no meu coração, eu não folgo com a injustiça. Se alguém está sendo maltratado, se alguém está sendo abusado, pelo amor que eu tenho por esta pessoa, eu vou lutar para que se faça justiça, para que esta pessoa não seja mais abusada, para que essa pessoa não seja mais prejudicada. Se é uma mulher que é abusada pelo marido, não importa quem é o marido, mesmo que seja uma pessoa importante, o amor que eu tenho no meu coração por aquela vida vai me levar a cobrar daquela pessoa essa injustiça que está sendo praticada. Porque o amor não se alegra nem folga com a injustiça. Amém? Nós vamos ficar por aqui, nós já atingimos o nosso tempo máximo de aula. E semana que vem nós vamos para o item 3, que fala sobre o amor que surpreende, a partir de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7. E que você possa aí guardar no seu coração a mensagem dessa lição. Se você quiser deixar aqui nos seus comentários no vídeo, no YouTube, serão bem-vindos seus comentários, nós vamos poder conversar a respeito. Você também pode, no WhatsApp, manifestar sua opinião sobre a lição, alguma coisa que chamou a sua atenção, dizer lá um pouquinho também sobre o amor, não é? Qual é a sua experiência. Mas lembrando sempre que o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo aqui, que acima de qualquer dom, acima de qualquer coisa que eu faça, acima de qualquer obra que eu faça, o amor está em primeiro lugar. Se eu der o meu dízimo, mas eu não tenho amor, o meu dízimo não está valendo de nada para Deus. Isso não me traz recompensa nenhuma. Se eu dou aulas, se eu lidero células, se eu visito os pobres, mas faço tudo isso com um sentimento só de receber para o meu orgulho, para a minha vaidade, algum tipo de recompensa, seja em elogio, seja em admiração, seja recompensa financeira, a Bíblia diz, nada disso me aproveita, porque Deus é amor. E importa que nós adoremos a Deus através do nosso amor também. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração, que você possa poder encher o seu coração com o amor de Deus. E isso vai ser muito mais do que qualquer capacidade que você tiver, qualquer dom, qualquer talento que você tenha recebido. Deus te abençoe. Uma boa semana para você. Se você ainda não subscreveu o nosso canal aí no YouTube, aproveita para subscrever. Não esqueça de ligar o sininho para você receber avisos e notificações. E deixa o seu like também, ou o seu dislike,
para que a gente possa cada dia estar aperfeiçoando o nosso canal. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus.